Boa tarde a todos. Uau, que nervoso. Isso aqui é intimidador. Não imaginava que ia ser assim, não. Boca tá seca, as pernas estão tremendo, coração tá palpitando e eu já não lembro mais o que eu vou falar. Então, vamos ter que inventar um jeito aqui de ocupar o espaço, pessoal. Na verdade, era assim que eu me sentia quando eu fui exposto à primeira oportunidade de apresentar para a alta liderança de uma empresa que eu trabalhava lá no início da minha carreira. Era um projeto que eu vinha trabalhando há quase um ano e era uma oportunidade de ouro. Eu teria 60 minutos para convencer essa alta liderança a respeito daquele projeto, chegar numa conclusão que fosse satisfatória e conseguir o investimento que era necessário até para que a minha posição continuasse existindo. Bom, tinha 60 minutos para consolidar quase um ano de trabalho. Entro na sala com todo esse nervosismo, tentando lembrar, tinha tudo memorizado, tinha treinado muito, estava preparado para aquele momento. Mas eu entrei na sala e uma penumbra parecida com essa daqui. Ninguém se enxergava, os chefões lá no fundo da sala, eu não via ninguém. Escutei uma voz que me soava familiar, e era do grandão, dizendo: Felipe, nós estamos meio atrasados, aquele negócio já não soou bem, né? Nós vamos ter que reduzir o tempo da tua apresentação de 60 minutos para 20. 20! Duas reações naquele momento. Primeira, já não sabia mais o que fazer e congelei. Essa foi a minha primeira reação. E a segunda, inspirei o WhatsApp naquela versão de passar o áudio em 2x. Falei, agora eu vou arrebentar. É fácil, tenho que reduzir 60 minutos em 20, então tenho que acelerar por 3 e vou continuar aqui navegar o mesmo deck de slides, só que vou falar rápido pra caramba. E comecei a verborragia. Quando eu menos esperava, a mesma voz, né? Era uma voz grossa, imponente. Eu não enxergava ele. Felipe, tempo esgotado. Eu olhei, estava nem na metade do meu conteúdo. Conclusão, ou falta de conclusão, né? Porque eu não consegui chegar nessa conclusão. E não apresentei aquilo que era proposto. Parei a mensagem no meio do caminho, pelo fato de que eu foquei muito em mim, naquilo que eu queria entregar, naquilo que eu acreditava que ia demonstrar todo o meu esforço ao longo daquele ano. Na verdade, o esforço pouco importava para eles. O que importava era a minha conclusão, para que fosse tomada a decisão a respeito daquele investimento. Por focar muito em mim, eu perdi a perspectiva do todo. Eu perdi o propósito daquela apresentação. Palavra-chave, propósito. Vamos voltar nela mais para frente. Eu não estava conectado com as expectativas daquela audiência, que eram esses líderes importantes lá da organização. Essa é uma historinha, nós vamos voltar nela mais adiante. Falando de quando eu comecei a minha carreira, eu tinha uma dificuldade muito grande em conciliar o eu, pessoa física, tem uma foto aí que chama atenção, né? Até a questão do Orkut aí pode dar uma referência da época, apesar de parecer jovem, a maquiagem ali no bastidor ajudou bastante, né? Conciliar essa pessoa física com o eu, pessoa corporativa, né? Pessoa física despojado, camiseta, não tinha nem uma camiseta polo naquela época, era aquelas de golinha mesmo, brincalhão. E aí eu tentei transformar isso numa pessoa corporativa adequada, que eu considerava adequada. Ou seja, camisa engomada, terno na estica, gravata, que aliás está entrando em extinção a gravata, né? Mas eu passei a gostar dela. Cara de sério, né? Não é... A piada não pertencia ao ambiente corporativo. Funcionário número 637486. Esse era o meu registro lá no começo da minha carreira. E essa tentativa, no início, de forçar a criação de uma persona, efetivamente, que se encaixasse no modelo que eu acreditava que era adequado. Tentei forçar e criar uma imagem a respeito de mim que não era autêntica. Né? Mas a minha primeira experiência profissional... Eu tive contato com um ambiente bastante favorável ao desenvolvimento dessa persona que estava nascendo. Entrei numa empresa tradicional,
com uma estrutura, uma cultura bastante tradicional. Encontrei ali um chefe que vinha de origem, inclusive, militar, muito guiado por regras, por diretrizes, processos, normas, políticas, passo a passo, e fui trabalhar numa área de controles internos. Controles internos. Já essa área por si só significa algo absolutamente organizado, estruturado. Esse foi o meu primeiro ambiente. Então, isso favoreceu muito o meu desenvolvimento nessa liderança tradicional, que é a liderança clássica, liderança vertical. Pêndulo vai para um extremo. Eu aprendi sobre gestão durante aqueles primeiros anos, mas eu não me via adotando aquele estilo de liderança, simplesmente porque não era autêntico. Eu não era daquele jeito. Eu era bastante diferente daquilo. Tinha um contraste grande com o meu jeito de ser. Esse jeito mais articulado, esse jeito mais flexível de ser. Então, eu sou promovido, passo um pouco de tempo, recebo a primeira promoção, sempre fui entusiasta dessa questão de lideranças, apesar de ter uma formação absolutamente quadrada, sou engenheiro, depois estudei finanças, mas sempre me entusiasmou esse aspecto mais humano da coisa, lidar com o ser humano foi algo que sempre me cativou. Quando eu fui promovido, eu recebi a oportunidade de liderar pessoas e eu usei essa experiência da liderança vertical como um contra-exemplo de tudo aquilo que eu entendia que seria um bom líder, um bom chefe, inclusive. Tem uma diferença grande entre chefia e líder. De fato, a minha métrica de sucesso fui para o extremo oposto, o pêndulo pulou lá para o outro lado. E a métrica de sucesso para mim naquele caso foi quanto as pessoas gostavam de mim, o quanto eu era querido, o quanto eu me entrosava no ambiente de trabalho. Tentei participar de todas as atividades fora da empresa. Entrei para o time de futebol, para disputar a liga lá da empresa. Participava de happy hour sempre que eu podia. Organizava atividades sociais com a minha equipe. Tentava dar o meu melhor para gerar esse entrosamento, que era a maneira como eu media o meu sucesso enquanto gestor e no meu desenvolvimento enquanto líder. No começo, as coisas fluíram super bem. Enquanto está tudo bem, as coisas funcionaram muito bem para esse estilo de gestão. Mas os problemas começaram a aparecer. Esse modelo não era sustentável. Porque quando as situações difíceis apareciam, e eu tinha que puxar a orelha, ou eu tinha que atrair o time para buscar resultados, porque as coisas não estavam funcionando bem, ou eu tinha que dar uma mensagem mais dura para alguma situação, eu simplesmente não conseguia navegar bem, me articular bem nessas situações mais difíceis. E aí, eu decidi então abusar da criatividade e falei, vou criar o meu próprio estilo. Coloquei os dois no liquidificador e tentei tirar o melhor proveito daquilo, extraindo o que tinha de melhor de cada um dos dois modelos. No final das contas, eu estava mesclando as exatas do estilo vertical, onde 2 mais 2 sempre, invariavelmente, é igual a 4, com as inexatas ou as humanas do estilo de liderança mais horizontal, onde 2 mais 2 frequentemente é mais que 4. Aí eu voltei e falei, bom, acho que aqui eu vou me encontrar. Vamos juntar esses dois e ver no que dá. E lembrei daqueles treinamentos de liderança que eram tradicionais, onde a gente buscava, os treinadores perguntavam para os participantes, qual é o animal que te remete à liderança? Comecei a assistir muito Discovery Channel em casa para ver qual era o animal que eu iria adotar para esse estilo de liderança que juntava horizontal com vertical e criava essa diagonal aí, essa transversal. E aí me surgiu a ideia do pelicano. Falei, pronto, encontrei o meu animal. Pelicano. Não traz uma sensação muito boa o pelicano, né? Bicho bonito, mas o que o pelicano tem a ver com liderança? E com a liderança diagonal que estava nascendo ali? O pelicano é um animal que permanece a maior parte do tempo sobrevoando, olhando tudo de cima, vendo como as coisas estão funcionando lá embaixo. E de vez em quando ele mergulha e vai lá embaixo e entra dentro do mar para buscar o peixe, se alimentar e se manter vivo. Falei, genial, é o pelicano. Agora eu preciso ver se esse negócio funciona. E eu comecei a explorar e com o passar dos anos foram surgindo os P's. O pelicano já me inspirou para um P. Né? Foram surgindo os P's dessa metodologia da liderança diagonal.
O primeiro P é o P de prontidão. Prontidão significa decisão. Ser decisivo. Estar pronto para a ação. Estar atento ao entorno. Ser capaz de ter agilidade para agir. Ter foco, estar vigilante. E também estar pronto para as pessoas. Outra palavra-chave, liderança, envolve pessoas. E para as demandas que surgem a partir das relações que a gente tem no dia a dia. Esse, portanto, é o primeiro P, o P de prontidão. Após a prontidão, nós temos a proximidade. Proximidade significa estar perto das informações, das notícias, criticamente, dos dados, das coisas do nosso entorno e também proximidade das pessoas. Voltamos aqui às pessoas. Aliás, vou contar para vocês um segredo de Estado. Prometam que não vão sair espalhando por aí. O mundo é feito de pessoas. Né? Então é isso que nós temos que focar. São as pessoas. Tem uma palavra do japonês que eu adoro. Não tem tradução para o português literal. O mais próximo dela, eu vou tentar aqui me arriscar, que é a Gemba. Essa palavra significa lugar verdadeiro. Lugar onde as coisas acontecem. Eu uso direto isso no meu trabalho. A proximidade nos leva ao Gemba, ao lugar onde as coisas acontecem. O próximo é o P de propósito. Propósito vem propositalmente após proximidade. Por quê? Porque através da proximidade desse contato com as pessoas, desse contato com o meu entorno, com a comunidade, com os dados, fatos, eu sou capaz de entender o meu propósito. Só a partir disso eu consigo fazer nascer e dar vida ao propósito. E eu considero o P de propósito o mais belo de todos, porque ele tem duas conotações. A primeira é qual o nosso propósito, qual a nossa razão de existir no mundo. Por que nós estamos aqui? Nós nascemos, morremos, temos um tempo nesse mundo, 80, 90, 70 anos. Por que nós estamos aqui? Essa é uma pergunta fundamental. Nós temos que saber responder isso, pessoal. Essa é a primeira conotação de propósito. A segunda é de ser propositivo, orientado a soluções. Conhecem alguma pessoa que fica só resmungando em cima dos problemas? É justamente isso que se trata da propositividade, de estar orientado a soluções. Investir tempo no problema é fundamental. É a proximidade. Nós temos que entender bem o contexto. Nós temos que saber o que está passando, acontecendo, para aí eu poder ser mais assertivo na construção das minhas soluções. Mas o passo da iniciativa para a acabativa, ele deve acontecer. Aliás, eu falei que eu ia voltar naquela história do início, da boca seca, do nervosismo. Esse é o P que faltou naquela apresentação. Eu deixei escapar o propósito. Com tanto nervosismo, tanto conteúdo que eu queria entregar e mostrar o meu trabalho, eu acabei esquecendo a peça fundamental e essencial ali, que era justamente o meu propósito com aquela apresentação. Na sequência de propósito, perseverança. Fazendo um breve resgate antes de entrar na perseverança. Uma vez tomada a decisão, P de prontidão, exercitando a proximidade, tendo contato com as coisas e com as pessoas, nós somos capazes de definir o nosso propósito. Aí entra a perseverança, que eu vou navegar por isso daí. Primeiro problema que eu encontrar, vou tentar outra coisa, isso não é para mim. A perseverança é a resiliência, para sermos ousados, para testar, falhar, tentar de novo, não desistir. É disso que se trata. A gente tem que ter espaço para errar e para acertar. Antes do acerto vem o erro. Na verdade, aqui entre acertos e erros, o saldo positivo é o que realmente importa. Se eu erro 10, eu tenho que acertar 12, ou tentar acertar mais que 10. Eu posso até errar 10 e acertar 2, desde que o impacto dessas 2 seja superior e compense e supere o impacto negativo dos 10 erros que eu cometi. Eu tenho que aprender com os erros para que, quando eu acerte, o impacto seja maior. Vou contar uma história rápida de Thomas Edison para vocês. Essa inspiração me veio a partir desses holofotes aqui me ofuscando. Thomas Edison é o inventor da luz. Thomas Edison errou mais de 1000 vezes antes de criar uma luz, uma lâmpada que funcionasse
e que ficasse estável. Vamos falar de resiliência e perseverança? Está aí um grande exemplo. Finalmente, a forma como eu enxergo esses P's são em camadas, não são passos. Não é cumprir a primeira estação da prontidão, vou para a próxima. Cumprir a próxima da proximidade, vou para o propósito. Cumprir o terceiro do propósito, agora exercito a perseverança. Não, são camadas que vão sendo incorporadas. Essa é a minha jornada. Foram camadas sendo incorporadas com o passar dos anos. Perseverança sela todas elas. Garante que eu vou permanecer ali, acreditando, apesar dos erros, buscando acertar, aprendendo com os erros e retroalimentando. Esse é o papel da perseverança. E a disciplina é uma palavra fundamental aqui. Disciplina, como qualquer nova habilidade, aprender a tocar um instrumento musical, aprender um idioma, o tempo e a prática levam à automatização, à incorporação e à perfeição. Isso aí já está mais que comprovado. Agora, a grande sacada, essa é a mensagem central que eu quero deixar com vocês aqui. Ao buscar obsessivamente o meu desenvolvimento como líder de pessoas, eu me descobri como líder da minha própria vida. Então, o protagonismo assumido, ele tem a ver com essas escolhas que eu fui fazendo, com o poder de tomar as minhas próprias escolhas, com o poder de definir o meu próprio destino. Ao invés de reagir às mudanças, a agir para influenciar essas mudanças. Essa foi a grande mudança e esse foi o clique que aconteceu comigo. Então a provocação que eu gostaria de deixar com vocês aqui hoje é: ninguém nasce líder. O bebê, quando sai da maternidade, não faz o teste do pezinho e depois alguns poucos iluminados são levados para uma sala secreta e lá na certidão de nascimento recebe um carimbo. Esse vai ser líder. Não é assim que funciona. Todos nós temos essa possibilidade. É uma jornada, é um passo a passo. Agora, essa jornada começa pela decisão. Gostaria de. Então, o que eu gostaria de convidar vocês é para que exercitem modelos, desenvolvam suas próprias características, mas tomem a decisão. Gostaria de assumir um papel de maior protagonismo no mundo onde eu estou inserido. De fato, essa é a mensagem de encerramento. A mensagem aqui é: a minha visão de liderança é assumir o protagonismo em nossas próprias vidas. Essa é a essência. O meu caminho foi o contrário. Eu primeiro busquei ser líder de pessoas, então eu descobri que eu podia ser líder da minha própria vida e tomar uma atitude mais protagonista frente ao mundo em que eu estou inserido. Mas nós podemos tomar essa adesão e assumir esse protagonismo a partir de agora. É como eu agrego valor em casa, no trabalho, agora sempre pautado em princípios éticos, em fazer o que é correto sempre. E eu concluo aqui numa posição de humildade, pessoal, que essa é a minha história, essa é a minha jornada, o meu caminho para a liderança. Entre erros, muitos erros, aliás, e alguns acertos, foi assim que eu me desenvolvi em liderança. Agora tem várias oportunidades diferentes, vários caminhos diferentes que levam nós a nos tornarmos bons líderes. A mensagem que eu deixo para vocês hoje, mais fundamental, nós precisamos tomar a decisão, exercitar o primeiro P, que é o da prontidão. Muito obrigado.